Ciris no balde, outra imagem forte, poderosa, que eu acho muito interessante e que eu vim compartilhar aqui com vocês. Essa imagem eu usei num texto que eu publiquei em 2016 no meu blog e na minha página de autora no Facebook e que eu estou disponibilizando na íntegra aqui para vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Então vocês podem ler por aqui e podem compartilhar acessando essas redes, essas plataformas, o meu blog no WordPress e na minha página de autora no Facebook. Os links estão disponíveis aqui mesmo no canal do YouTube. Quem costuma andar por estradas que levam ao litoral já observaram aqueles caiçaras vendendo ciris em varões de madeira, né, onde os ciris ficam pendurados em cordas, e em baldes, né, os ciris vivos ali nos baldes. Quando você olha para dentro do balde, é uma cena grotesca, grotesca de agonia. São ciris amontoados, aflitos, um em cima do outro, tentando escalar arduamente as paredes escorregadias do balde para conseguir escapar do balde e da futura água fervente. É uma cena horrorosa, horrorosa. E aí, quando um dos ciris consegue chegar lá na bordinha e põe a patinha assim para sair, vem os outros e puxam ele de novo para baixo. E reinicia a árdua escalada pela sobrevivência. É uma imagem muito forte. Bom, quem já não viveu como Ciri no balde? Ou quem não vive como Ciri no balde? Quem já não teve experiências do tipo Ciri no balde? A gente pode usar essa imagem, aliás, a gente deve usar essa imagem, começando na relação que eu tenho comigo mesmo. Porque, como eu digo nos meus 5 vídeos já publicados, quem não viu, veja, sobre relacionamentos, que são os vídeos A Sala dos Espelhos, a gente sabe que a relação que eu tenho com o outro e com a vida e com as coisas, com as experiências que me atravessam, são um mero espelho da relação que eu tenho comigo mesmo. Né? Então, para começar a entender o Ciri no balde, eu tenho que olhar para a relação que eu tenho comigo mesmo. Que tipo de pensamentos, sentimentos, hábitos, padrões repetitivos de comportamento que eu tenho, que são Ciri no balde, que me jogam para baixo, que me fazem viver nessa corrida maluca, né, de escala, tenta, cai para baixo de novo. Por exemplo, culpa. A culpa é um sentimento desgracento, inclusive vai ser o meu próximo vídeo, Culpa e Perdão, um vídeo forte e muito importante, não percam. A culpa é esse sentimento típico Ciri no balde, porque a culpa ela não nos dá o direito de desejar, de sonhar, de realizar coisas, de tornar real coisas, de viver a vida, de ser humano e poder falhar. Poder falhar. Porque quem está vivo está aprendendo e, portanto, está falhando para poder aprender. Né? Então a culpa ela tira todos esses direitos. Ela é um sentimento Ciri no balde. É um bom exemplo de Ciri no balde. Por exemplo, outro exemplo importante, né? Quantas relações, a cena familiar, a cena amorosa, a cena fraterna, né, entre amigos, a cena amigável, né, é repleta de ciris no balde. Tanto eu sendo Ciri no balde comigo mesmo e, portanto, com os outros, quanto eu me deixando ser Ciri no balde a partir dos outros. Então, essas cenas são repletas de exemplos.
Eu vou dar um exemplo do vício, né? O vício na relação comigo mesmo é o sirino balde, assim como a culpa, né? Porque eu, para ser feliz, para me sentir bem, eu uso aquele objeto, seja a cocaína, seja o álcool, seja a comida, seja o trabalho, o sexo, a bebida, qualquer que seja o meu vício. Então, para eu me sentir bem, eu uso. Aí eu tenho um pico rápido, orgasmático, de gozo de estar bem, para depois descer lá para o fundo do balde. Né? Então, o vício na relação comigo já é um exemplo de sirino balde. Mas vamos falar das cenas, né? Então, o sujeito viciado em bebida, por exemplo, que resolve parar de beber. Aí vem os muy amigos, né? Os muy amigos que, pô, vai. Larga de ser estraga prazer, larga de ser chato, que frescura, imagina, que bobagem, só um golinho. Imagina, larga de ser. Imagina, vamos lá. Isso aí está. Que drama, imagina, você é alcoólatra, imagina. Pô, cara, é só um golinho, você controla isso aí não é nada não, imagina, não cai nessa não, né? E ficam seduzindo o viciado com o vício dele. E quando a gente quer emagrecer? É muito interessante, né? É muito interessante. Quando a gente quer emagrecer, anuncia que quer emagrecer. Bom, primeiro, sempre a gente falando da relação com a gente mesmo, né? Então, a gente quer emagrecer, aí vem coisas do tipo assim: mas hoje foi tão difícil, né? Hoje eu vivi tanto estresse, puta, só um pedacinho de bolo, só uma cumbuca de morango com chantilly. Só hoje, vai. A segunda-feira eu começo, né? E vamos para cenas familiares, amorosas, amigos. Aí começam a vir os presentes, né? Caixas de bombom. Vamos sair para jantar naquele lugar que você gosta. Vai. Você começa segunda-feira. Resolveu começar hoje? Pô, começa segunda-feira, vai. Depois você retoma, né? Depois você retoma. E a mãe que normalmente faz um bolinho, uma torta gordurenta uma vez ou outra, mas só basta você entrar em dieta, como se intensificam os bolos e as gordurezas, né, as comidas junkies em casa, assim, automaticamente, matematicamente, né? Então, esse é um outro exemplo aí de situações sirino balde, né? Quem já não viveu isso, né, ou algo parecido com isso? Um outro exemplo muito legal que eu quero dar, muito familiar, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado. E não familiar no sentido de muito comum, né? Mas isso a gente tem que estar atento com o amor da gente, com os nossos amigos, com família, consigo mesmo, sempre, sempre em primeiro lugar, consigo mesmo, né? O resto é um reflexo aí disso tudo. Mas quando a gente está prosperando, né? Quando a gente começa a prosperar em alguma coisa, na vida, em qualquer sentido, e aí ou a gente entra com a culpa, né? Puxa, mas e os outros que estão ao meu redor estão fodidos, minha família não está bem, ou o meu marido, ou a minha esposa, a família dela não está legal, ou ela não está ganhando tão bem, pô, e eu aqui estou ganhando bem, né? Puxa, quero fazer uma viagem, mas pô, e aí a minha família vai saber que eu viajei e puxa, eles não estão conseguindo pagar a conta e não sei o quê. E aí você fica naquilo, né? Não conta para um amigo algo legal que te aconteceu, porque a pessoa não tá bem, acabou de se separar, né? Você não pode, né? Puxa, falar que você tá bem e o outro não tá. Quantas vezes a gente não vive isso? São cenas do tipo sirino balde. Por que eu não tenho direito? Por que eu não tenho... Por que aquele sujeito não tem o direito de fazer a colheita dele depois de toda uma semeadura? Por que ele não tem o direito de ser humano que escolhe e responde pelas escolhas? Por que ele tem que se colocar lá debaixo no balde para se juntar aos outros imerdados ali? Porque, puxa, eu não posso estar bem, né? Eu não posso estar bem. Então,
São reflexões muito importantes que a gente, sem perceber, a gente vive, né? E que a gente faz com os outros também. Nós fazemos com os outros isso. Esse tipo de julgamento, esse tipo de apelo, esse tipo de manipulação com o outro. A gente faz direto isso. A gente começa a prosperar, né? Começa a vir, paga essa conta pra mim, eu não tô legal e tal, né? Muito comum, muito comum. Um outro exemplo também muito comum é aquela pessoa que sempre diz amém pra tudo, né? A amiga de qualquer hora, o amigo pau pra qualquer obra, o filho que sempre ajuda em tudo, sempre diz sim pra tudo. A pessoa que não diz não, nunca, sempre é perfeita, bacana, necessária, imprescindível para todo mundo. Olha que delícia para o ego desta pessoa, que controla afetivamente todo mundo, que mantém as pessoas em dívidas de gratidão. Olha que interessante, né? E aí, de repente, esta pessoa começa a querer abrir mão, acorda, né? E começa a querer abrir mão desses ganhos todos, porque no final a conta não fecha, né? Esses ganhos aparentes de ser sempre necessário, imprescindível, bacana, importante, perfeito, né? Começa a não supera, né? As perdas envolvidas em sempre estar dizendo sim para tudo e para todo mundo, né? Essa pessoa acorda e começa a dizer não. Para quê? Olha quem já não ouviu, né, esses comentários, ou quem já não disse, né, para si mesmo ou para os outros, esses comentários típicos. Nossa, o que está acontecendo com você? Você não era assim. De onde está vindo isso? Puxa, que agressividade é essa? Você não acha que você está sendo egoísta? Tô te estranhando, tem alguém fazendo a sua cabeça. Tem alguém falando alguma coisa aí para você, né? Típica cena Cirino Baldi. Muito comum para quem sai deste lugar de sempre ser o bonzinho e dizer amém para tudo. Muito comum também, que a gente precisa estar atento, em toda a família, sem exceção, toda a família, sempre tem um membro que é o depositário de todas as merdas da família. É o famoso problemático. É o problemático da família. Ou a problemática da família, né? Então, esta pessoa é eleita, consciente ou inconscientemente, e aceita, consciente ou inconscientemente, sentar nesse banquinho do bode que vai espiar todos os males da família. Todas as sombras, os fantasmas, os segredos, as coisas mal resolvidas, não ditas, de todo mundo que compõe essa família, vai sendo depositada ali, e aquele sujeito que é mais frágil, mais vulnerável, mais sensível normalmente, pega tudo aquilo, compra tudo aquilo e se torna o depositário dos problemas da família. Aí um dia, esse sujeito acorda e fala: não, eu já tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas questões aqui, que já são o suficiente para eu lidar. Cada um vai pegar a sua caca aqui, pega que é teu, pega que é teu, pega que é teu. Eu não aceito mais ficar sendo o eleito problemático da família. Tá na hora de cada um assumir os seus sintomas, né? Porque esse sujeito, ele passa a viver os sintomas da família. Aí quando o Sirizinho vai tentar sair do balde, o que é que vem? O que é isso? É a sua família? Que filho ingrato, ou que irmão ingrato, ou que mãe ingrata? Como é que você faz isso? Família é família. Família você nunca abandona. Olha o amor incondicional, né? O veneno do amor incondicional.
Fica aí, imagina, você não pode abandonar sua família, você não pode dizer não, e não sei o quê. Você é o problemático, né? Você sempre fez assim? Sim, eu sempre fiz assim, mas eu não vou fazer mais. Eu não quero fazer mais. Né? Eu não quero mais esse lugar. Mas aí é o filho ingrato, a filha ingrato, o marido ingrato, e aí por aí vai. Né? Muito comum, muito comum. Esse bode que espia os males de todos, estar muito atento a esse lugar, que é um lugar de merda para se ocupar. Né? Bom, Patrícia, mas e aí, né? Como que a gente faz, o que é possível se fazer para não ser um siri no balde? Não ser consigo mesmo, não ser com os outros, né? Não viver assim como um siri no balde. Bom, a primeira coisa, gente, consciência. Consciência. E consciência não é fast food, não tem manual de 5 passos e nem manual de garantia. É um processo de vida inteira, não tem começo, nem meio, nem fim. É um processo constante e de vida inteira, o exercício de conscientização. Por quê? Porque existem muitos facilitadores, existem muitos cantos de sereia que jogam a gente no balde. As vozes do mundo é o primeiro canto de sereia super melodioso, né, que joga a gente pro fundo do balde. As vozes do mundo, para quem não viu o meu vídeo Capim ao Vento, assista, porque trata disso, né? Mas as vozes do mundo que antecedem a gente, antes da gente nascer, aí quando a gente nasce vem mais vozes do mundo dizendo como é que eu tenho que ser, o que eu não posso fazer, o que eu não posso ser, como que eu tenho que, como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que me vestir, o que é que pode, o que é que não pode. Essas são as vozes do mundo, e se a gente não tiver consciência delas e do efeito delas sobre nós, a gente vive como folha ao vento, sai voando, sequestrado, dominado por essas vozes, vivendo uma vida que não é nossa. Né? Então, existe esse grande facilitador para uma vida siri no balde, que é viver como folha ao vento. As sombras são grandes facilitadores também para uma vida siri no balde. Sombras, o que eu chamo de sombra? Aquilo que não é consciente, aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não quer fazer contato. Né? Sentimentos, eu já falei de culpa, vício, tem tantos, tem vários vídeos aí falando sobre sentimentos assim, inclusive o vídeo Sombra Bate a Porta, né? Que trata especificamente desse tema. Né? Então, quando tem questões que a gente não quer enxergar por qualquer motivo, não quer, não consegue enxergar, vira sombra, e essas sombras vão bater a porta e quebrar a porta, se necessário, para que a gente se torne consciente. Né? Então, sentimentos sombrios, pensamentos sombrios, pouco conscientes, né? Atitudes que a gente tem que a gente não tem consciência, fazem a gente se manter, ir para o balde e se manter lá no balde e fazer siri no balde com o outro. Né? Então, consciência. Consciência é um primeiro movimento constante e super importante. Uma outra questão, que é uma dica minha, é nunca largar a mão de si. Nunca soltar a mão de si. Ser leal a si mesmo o quanto for possível. Se dizer a verdade o quanto for possível e o quanto doer. Né? Mas se diga a verdade, se observe. Não fica só com o olhar no outro, o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, o que o outro está fazendo. Não, o que eu estou pensando, o que eu estou necessitando, o que eu estou sentindo. Não largue a mão de si para pegar na do outro. Você vai pegar na do outro, mas é com a sua dada e muito forte com você. Né? Isso ajuda muito a você não viver dentro do balde. E se dar o direito de ser humano. Um ser humano que faz escolhas, que responde por essas escolhas de forma consciente ou inconsciente, não interessa,
somos seres de escolha o tempo todo, e o tempo todo a gente vai responder por essas escolhas com consciência ou não. Então, a gente tem direito de fazer escolhas e responder por elas. E se a gente tem direito, o outro também tem. Então eu não preciso me afundar com o outro no balde. Pelo contrário, eu sou de muito mais valia, de muito mais ajuda se eu me mantiver de fora do balde. Para os outros que estão lá dentro do balde olhar e falar assim, puta, como que ela fez? Como é que ela conseguiu? Como é que ele saiu? Como é que ele está lá fora? Né? E se espelhar e se inspirar para poder sair. Então, a maior contribuição que a gente pode dar para o mundo é a gente estar bem dentro das limitações, né? A gente está bem, porque aí a gente pode inspirar os outros também a estarem bem. Né? Além do que, energeticamente, a gente não intoxica o ambiente. Então, consciência, o tempo todo, não largar a mão de si, por nada, por ninguém, em hipótese alguma, e ser humano, se humanizar. Não percam o próximo vídeo, Culpa e Perdão, que eu vou falar muito disso, é um sentimento que me atravessa há muitos anos. Eu sou boa para falar de culpa, sou bem boa para falar de culpa, e é um sentimento desgracento, horroroso, né? Então, observem vocês, vejam vocês fazendo Siri no balde com vocês, com o outro. Observem. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, porque aí é uma forma do YouTube avisar quando eu lançar um próximo vídeo. Curtam, compartilhem com pessoas que vocês sintam que possam se beneficiar com esse conhecimento. É para isso que eu criei esse canal, para disponibilizar conhecimento, compartilhar conhecimento. Façam seus comentários, perguntas, sugestões de temas. Então, vamos interlocutar, vamos dialogar. Espero que vocês tenham gostado. Façam bom uso dessa imagem Siri no balde. Até a próxima.